Então, boa tarde, pessoal. Eu vim hoje contar para vocês uma história de amor, mas uma história de amor diferente. Eu vou contar um pouco da história de amor pelos parques nacionais brasileiros. E da importância que é hoje a gente estruturar parques nacionais brasileiros para visitação pública como uma questão determinante, eu diria, eu usaria dizer realmente que é determinante para a conservação da biodiversidade brasileira no século XXI. Esse aqui sou eu, com a minha família, quando eu tinha 8 anos de idade, visitando lá o Parque Estadual da Vila Velha, lá no Paraná. Eu tive a sorte de poder ter uma família que me levava para visitar parques nacionais, a gente acampava quando eu era mais novo. E alguns anos depois, quando eu tinha 12 anos, acho que teve um fato que foi, acho que seminal na minha formação, que foi meu professor de geografia me levar lá no Parque Nacional do Itatiaia, para lá do alto do Pico das Agulhas Negras, olhar para aquela imensidão que era o Vale do Paraíba, né, a Serra do Mar ali na frente, e eu entender o processo hidrológico que acontecia ali, né, da Serra do Mar, formando as chuvas, junto com a Serra da Mantiqueira, e aquilo tudo sendo determinante para a gente ter a produção de café no Vale do Paraíba, né. Para mim foi bastante significativo, porque minha família veio do Japão justamente para plantar café, né. Então, na prática, eu entendi ali, naquele momento, que a conexão que tinha aquilo tudo com a minha própria existência, né. E praticamente eu consegui entender ali todo o geossistema funcionando, todo o processo ecológico acontecendo do alto dos meus 12 anos no alto das Agulhas Negras, né. Então, esse fator, para mim, foi praticamente determinante para eu decidir, alguns anos depois, quando eu tinha 17 anos, trabalhar com ecoturismo, porque eu queria que mais pessoas pudessem ter essa mesma oportunidade que eu tive lá, naquele momento, de conhecer os parques e entender a importância da conservação daquilo tudo para a própria vida, né, das pessoas. E duas pessoas são, acho que, bem importantes aí, e emblemáticas desse entendimento da importância do conhecer para conservar, né. O primeiro deles é o John Muir, né, que é praticamente o pai da criação dos parques nacionais americanos, que tinha justamente essa premissa, né, de que a gente precisava levar a população americana para visitar essas áreas naturais no oeste dos Estados Unidos, para que pudessem ser protegidas, né. Ele, inclusive, levou o presidente dos Estados Unidos, na época, para levá-los, para convencê-lo a criar o Parque Nacional de Yosemite, né, lá nos Estados Unidos. No Brasil, a gente também teve uma pessoa emblemática com esse entendimento, que foi o Castro Maia, lá no Rio de Janeiro, né. Ele foi um dos gestores da Floresta da Tijuca na década de 40 e criou toda uma estrutura, né, de visitação que pressupôs lá para a sociedade carioca daquela época o entendimento que a Floresta da Tijuca era um lugar importante de se visitar, né, e influenciou, inclusive, a criação do Parque Nacional da Tijuca alguns anos mais tarde, né. Esses dois parques nacionais hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são dos parques nacionais mais visitados, né. O Yosemite National Park tem 4 milhões de visitantes, e o Parque Nacional da Tijuca 3,5 milhões de visitantes. Basicamente porque essas duas pessoas lá atrás tiveram essa visão de que mais pessoas visitando os parques, a gente conseguiria garantir também a conservação dessas áreas. Hoje em dia, lá no Parque Nacional do Yosemite, eles recebem esses 4 milhões de visitantes que fazem todo tipo de atividade, né? Lá a gente tem desde as pessoas que vão fazer escalada, né? Um grande centro de escalada mundial, o Parque Nacional do Yosemite, mas também a gente tem as famílias americanas que vão visitar os parques para fazer atividades simples, do tipo fazer uma trilha de 4 quilômetros, uma trilha de 1 quilômetro, conhecer e visitar, avistar um urso com seus filhos, né? Então a gente consegue ter hoje nesses parques uma visitação híbrida, né, de todo tipo de público, né. O que faz com que, no sistema de parques americanos, a gente tenha hoje, para uma população de 324 milhões de pessoas, 300 milhões de visitantes nos parques nacionais americanos. Esses parques hoje conseguem ter e receber pessoas de todo o país, de todos os lugares do mundo, porque eles apostaram numa infraestrutura de visitação muito forte, que hoje consegue girar na economia dos Estados Unidos coisa de 100 bilhões de reais na economia americana. Basicamente porque eles entenderam que esse tipo de estratégia de visitação também possibilita um desenvolvimento econômico importante para toda a região dos parques, né. E no caso do brasileiro, gente, o que a gente pode falar a respeito disso? A gente tem uma população aí de 205 milhões de habitantes, né. Ano passado a gente comemorou a chegada no patamar de 10 milhões de visitantes dos nossos parques, e a gente tem ainda toda uma riqueza que o Fórum Econômico Mundial diz que é a principal do mundo em recursos naturais, né. E se a gente for pensar, quais são os nossos diferenciais competitivos hoje na economia mundial? A gente é forte no agronegócio, né, e o Fórum Econômico Mundial diz que a gente tem essa riqueza aí inexplorada ainda a desenvolver.
Os parques nacionais brasileiros, eles têm essa possibilidade que a gente ainda não trabalhou tão forte quanto os americanos conseguiram trabalhar, que é a gente disponibilizar essa riqueza toda para toda a população, né? Eu diria ainda, toda a população brasileira, para as famílias principalmente brasileiras, e não somente os mochileiros ou os montanhistas. Eu sou um montanhista, mas eu acredito que quanto mais famílias visitarem os parques, mais pessoas vão ter essa predisposição de pensar em conservação também. E daí, quando a gente pensa nessa visitação, a gente precisa pensar na estruturação dessa visitação. Porque, por exemplo, as pessoas que vão visitar o Parque Nacional do Iguaçu, que é onde eu trabalho, que tem essa sensação maravilhosa de ter um spray na cara, né, das cataratas do Iguaçu, também depois que vão visitar as cataratas vão querer ir no banheiro. Então precisa de um banheiro limpo, né? Os pais que levam seus filhos vão precisar de um trocador de fralda, né? Precisam de uma estrutura mínima para poder receber a família, né? Então, a gente ainda tem muito a fazer nesse quesito, e os parques podem fazer isso muito bem. O caso do Parque Nacional do Iguaçu é muito emblemático, porque a gente tem lá a ocupação de somente 3% da área do Parque Nacional para uso público, né? Dos 180 mil hectares do Parque Nacional do Iguaçu, somente 3% são utilizados para uso público. Muita gente diz que isso é uma zona de sacrifício, né? Eu não utilizaria essa palavra, eu diria muito mais que é uma zona de conexão. É justamente onde as pessoas do mundo todo vão visitar o Parque Nacional do Iguaçu e vão se conectar, por exemplo, com a onça-pintada. Recentemente, a gente teve, justamente na área de visitação, o nascimento de 3 filhotes de uma onça-pintada, né? Que mostra claramente que, se a gente tem mais pessoas visitando os parques, a gente também tem menos caçadores, por exemplo, nessas áreas, que tem a possibilidade de gerar filhotes no local que possibilita você ter alimentação para um animal de topo de cadeia, né? E, ao mesmo tempo, a gente está proporcionando para o visitante uma oportunidade de participar dessa conservação, por exemplo, tomando cerveja. Então, a gente criou a cerveja da onça-pintada, Jaguareté. Quem vai visitar o Parque Nacional do Iguaçu tem a oportunidade de conhecer, experimentar, e quanto mais você beber a cerveja da onça-pintada, mais você vai ajudar a conservação dela. Todo o processo de monitoramento hoje no Parque Nacional do Iguaçu também é financiado pela visitação e por tomar cerveja. Ao mesmo tempo, a gente consegue criar uma cadeia de valor, onde a gente tem hoje mais de 500 fornecedores locais no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. A gente compra desde alimentos da agricultura familiar até serviços, por exemplo, de publicidade de agências locais do entorno do Parque Nacional. Então, hoje a gente tem mais de 500 fornecedores locais diretos envolvidos nessa cadeia de valor. Com isso, além de a gente possibilitar o desenvolvimento econômico dessa região, quase R$ 1 bilhão que são girados ali na economia de Foz do Iguaçu, a gente também está conseguindo gerar uma coisa muito importante que algumas pesquisas aí que estão sendo publicadas estão dizendo, que é a gente dar banho de natureza faz bem para o cérebro, né? Faz bem para a gente reduzir estresse e doenças cardiovasculares, inclusive, né? Ao mesmo tempo, a gente está propondo que as pessoas visitem mais o Parque Nacional do Iguaçu e façam atividades novas, por exemplo, correr. A gente está promovendo as meias maratonas lá nas Cataratas, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? Das maratonas mais emblemáticas do planeta, onde você termina essa corrida aqui nas Cataratas do Iguaçu, diretamente. E uma outra coisa muito importante, quando a gente pensa em estruturação de parques, é que parques devem ser para todos, né? Não somente para o mochileiro ou para o montanhista, mas também para o cadeirante que tem a oportunidade de visitar e se deslumbrar com as Cataratas do Iguaçu também, e para a família, né? Para a família que vão levar seus filhos para ter também experiências significativas para o resto da vida. Então, eu sonho num dia que a gente vai ter esse desenvolvimento da estruturação da visitação em parques, para que mais famílias possam levar seus filhos, como eu tive a oportunidade de ser levado pelos meus pais, para conhecer parques nacionais, para ter experiências significativas também e vivências com a família, né, que as famílias possam se vislumbrar, não somente a torcida do Flamengo, mas outras torcidas do Vasco, do Fluminense, do Palmeiras também, possam conhecer os parques nacionais e que a gente possa desenvolver o amor pelos parques, né, porque a gente só conserva aquilo que a gente ama, né, e a gente só ama aquilo que a gente conhece e que a gente vivencia. Obrigado.